Olá, está tramitando aqui no Senado Federal uma proposta de emenda constitucional que altera o sistema de eleição de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Nós vamos conversar agora com o senador Aloysio Nunes Ferreira, ele que é autor dessa PEC. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A alteração desse sistema eleitoral significa uma mudança muito grande na possibilidade de representação do cidadão nas casas parlamentares, não é isso? É fundamentalmente esse o objetivo, é mudar o tipo, a forma de relação entre o representante e o eleitor. Né? Tornar o representante mais próximo do eleitor, tornar o representante mais responsável perante o eleitor, tendo que prestar conta dos seus atos mais diretamente, né? Tornar o representante mais enfronhado nos problemas locais que afetam a vida cotidiana dos seus representados e também diminuir o poder, o impacto do poder econômico, enfim, das grandes corporações nas eleições de deputados estaduais, deputados federais, distritais e vereadores. Ou seja, de uma forma ou de outra, o senhor também está propondo uma medida de combate à corrupção, que é tema que está suscitando, assim, tanta atenção da sociedade civil e tanta reflexão aqui no Congresso, não é isso? Claro. O senhor pode explicar para o nosso eleitor a diferença entre esse sistema, entre o proporcional e o majoritário? Claro. O majoritário que o senhor está propondo? Agora. Pois é. Bem, o sistema proporcional é o sistema que tem sido utilizado pelo Brasil para a eleição das casas legislativas desde 1932, né? 33, quando foi convocada a Constituinte de 34. Por esse sistema, os partidos apresentam seus candidatos às eleições e é a votação que o partido recebe, seja a votação só na legenda, por exemplo, primeira legenda, PSDB, seja somada ao voto daqueles candidatos que foram votados nominalmente pelo partido, Aloysio Nunes Ferreira, PSDB, soma tudo isso, o voto nominal e o voto na legenda, e você tem um certo percentual de votos que aquele partido obteve na eleição. Ainda com o meu partido, o PSDB, admitamos que o PSDB tenha 20% dos votos para a eleição de vereadores, numa Câmara Municipal que tem 40 vereadores, não é? 20%, ele tem direito, se ele ter 20% dos votos, ele tem direito a 20% das cadeiras. Logo, ele teria direito, no caso, a 8 cadeiras nessa Câmara de 40. Quem são esses 8? São os mais votados na legenda, no caso do PSDB. Né? Isso faz com que, às vezes, o eleitor vote num candidato que não se elege, mas o voto dele conta para a eleição de alguém que teve mais votos do que o candidato dele. Então, às vezes, acontece muito frequentemente, e é o caso mais comum, o eleitor votar em A e eleger B. E como os nossos partidos têm pouca consistência ideológica, você pode estar elegendo uma pessoa que tenha pontos de vista diametralmente opostos daquele em quem você votou. Não é? E mais, o candidato é obrigado a fazer campanha em toda a circunscrição eleitoral. A circunscrição eleitoral que elege o deputado estadual e o federal é o Estado. O Estado de São Paulo, a nossa circunscrição eleitoral, tem 30 milhões de eleitores. Então, para um candidato a deputado estadual ou deputado federal se eleger, ele tem que fazer campanha num estado que tem 30 milhões de eleitores. É uma loucura isso. E a capital de São Paulo tem 8 milhões e meio de eleitores. Para um vereador se eleger, tem que fazer campanha naquela imensa cidade de 8 milhões e meio de eleitores. Quase um país, né? Tem que pegar voto na Vila Brasilândia, na Lapa, em Santo Amaro, na Penha. E o resultado disso é o seguinte: termina a eleição, você pergunta para o eleitor em quem você votou para deputado. Ele já nem sabe mais. Não lembra. E o que é pior, o representante às vezes não lembra que ele foi votado naquele lugar, porque ele não vota mais para prestar conta, ele não tem, entendeu?